Bom dia, igreja. Bom, nervoso a gente já fica mesmo, né? Qualquer coisa que a gente tem que fazer aqui na frente, seja lá o que for, a gente já treme, né? Mas hoje eu estou muito emocionada em estar aqui. Porque para mim é um privilégio muito grande. Eu, quando recebi o convite para estar aqui nessa manhã, falando à igreja, eu confesso que eu me senti uma pessoa muito privilegiada, porque eu tenho pelo meu pastor um amor muito grande. E ele sabe disso, porque quando eu passo ali na porta e eu tenho a oportunidade de cumprimentá-lo, eu digo: pastor, eu te amo. Não é verdade, pastor Valdemir? Eu sempre digo: eu te amo, minha família te ama. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã, a igreja que eu amo tanto também, algumas passagens da Bíblia. E eu quero começar pelo livro de Lamentações, capítulo 3, versículos de 1 a 24. Lamentações, capítulo 3, versículos de 21 a 24. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Quando eu recebi o convite para estar aqui, a primeira palavra que destacou aos meus ouvidos, ao meu coração, foi a palavra esperança. E falar de esperança é falar de memória. Porque é na nossa memória que ficam registros que nos dão esperança ou não nos dão esperança. Algumas memórias são boas, algumas memórias são ruins. E quando Jeremias citou essa passagem, quando ele declara isso, a gente sabe que o povo de Israel vivia num tempo de cativeiro, um povo difícil, um tempo difícil. E aquele povo precisava se lembrar das palavras que o Deus vivo já havia liberado sobre eles. E Jeremias clama por esperança. E eu imagino, que quando ele começou a declarar isso, ele imaginou as memórias boas que já haviam sido plantadas uma vez no meio daquele povo. Memórias boas, queridos, são para serem lembradas. Memórias ruins são para serem curadas. Eu tenho muitas memórias boas. Eu estou olhando aqui a galeria e eu começo a me lembrar, Quando eu era criança, nessa igreja, eu cheguei aqui, eu tinha 7 anos de idade. A igreja já tinha 8 anos. Eu sei que eu sou um ano mais nova. Não, eu sou um ano... A igreja tem 35, eu tenho 36. A confusão que eu estou fazendo. Eu tinha 7, a igreja tinha 6. E ali onde a gente vê aquela proteção de vidro, era a proteção igual a essa aqui, dessa galeria. Eu me lembro de um irmão muito abençoado que viveu entre nós. Hoje ele já vive com o Senhor, que era o irmão Ribeiro. E ele cuidava dessa igreja com muito carinho. E o irmão Ribeiro tomava conta daquela criançada que na minha época não era mole. A igreja estava em obra. E eu me lembro que tinha umas cadeiras ali. Vocês se lembram dessas cadeiras? E a nossa ideia abençoada, a gente gostava de ficar grudado ali, na frente. A gente começou a tirar lascas da cadeira, que ela estava velhinha, e a gente jogava aqui embaixo, olha só. E coitado dos irmãos que se sentavam aqui, E o irmão Ribeiro ia lá e puxava a nossa orelha. Memória. Com muito carinho ele fazia aquilo. A gente achava que ele era bravo, E ele tinha que ser mesmo, porque não se podia fazer isso. Memória. Me lembro do saudoso Cláudio Honor. Como às vezes os ensaios eram custosos, Tadinho do Cláudio Honor. Me lembro de uma vez que ele juntou a papelada toda aqui e saiu aqui pelo corredor e desceu as escadas ali e foi embora. Não quis mais ensaiar não, de tão chateado que ele tinha ficado com coro infantil naquele dia. Eu me lembro da irmã Virgínia, a esposa do Maurílio.
A Virgínia ficou, tá vendo, crianças? Olha só, vocês não se comportam. Né? E a gente ali, ai, coitado do Cláudio Nô, deu aquele peso de culpa, né? E ele foi embora. Depois, no outro ensaio, né, a gente se desculpou e a gente ficou bem quietinho para ele poder ficar bem feliz com a gente. Memória. Me lembro que, quando a igreja era bem pequena, ali no templo anexo, eu me lembro que a tia Hilda ficava com muita pena da gente quando acabava a ceia. Cadê a tia Hilda? Nem sei se eu posso contar isso aqui, mas acho que a igreja inteira já sabe, né? A tia Hilda ficava com pena da gente, ela levava a gente lá para trás e deixava a gente comer o pão e tomar a ceia que sobrava. Memórias, né? Então a gente tem... Eu tenho certeza que se eu fosse abrir espaço aqui, todo mundo ia ter um pouco de memória para contar, porque é muito bom você lembrar, né, daquilo que agregou, daquilo que uniu, daquilo que te fez sentir parte, né, do grupo que a gente convive. É esse sentimento, né, que começa a gravar no nosso coração memórias. Eu me lembro que quando eu me ausentei do Rio de Janeiro, eu fui morar em outro estado, olha, eu ia às igrejas, né, morei em vários estados e eu nunca deixei de congregar porque não estava aqui. Mas eu sempre tive na minha memória o louvor dessa igreja, os hinos que são muito bem ensaiados, muito bem ministrados aqui nessa igreja, e a palavra. Como essa palavra sempre marcou o meu coração e a minha vida. Eu tenho certeza que essa palavra vem do coração de Deus e ela é pura, é o evangelho puro e simples, que é pregado aqui dominicalmente. Tem marcado seu coração também, meu irmão e minha irmã. E essas memórias, elas vão conosco. Para onde a gente vai? Memória é coisa boa. Agora, quando nós temos aquelas memórias que não são tão agradáveis, nós precisamos resolvê-las. Todos nós aqui já tivemos marcas desagradáveis, não é verdade? A gente não quer lembrar daquilo que é ruim ou daquilo que a gente não quer lembrar. Mas existem memórias em nossas vidas que às vezes não são lembradas e nós não queremos trazê-las à nossa memória porque ainda nos causam dor e talvez porque elas não foram resolvidas. Se você tem alguma memória que te marca dessa forma, resolva. Perdoe se tiver que perdoar. Peça perdão se tiver que pedir perdão. Se perdoe se essa memória te causa algum sentimento de culpa. Mas essas memórias ruins, queridos, elas precisam ser curadas. Aí sim, depois que elas são curadas, elas podem ser colocadas de lado e não futucadas para serem lembradas. Eu fui marcada por algumas memórias ruins e algumas que eu levei tempo para resolver. E hoje, quando me lembro delas e quando comecei a orar por essa reflexão que seria trazida aqui nessa manhã, meu coração se emocionou pelas boas, aquelas que nos causam aquele saudosismo, né? Mas também por aquelas que marcaram de uma maneira não tão boa. E pude me lembrar daquelas que não foram tão boas, mas que, graças a Deus, foram curadas. Não me causam nenhum sentimento de tristeza ou de dor quando elas são lembradas. Se há alguém aqui nessa manhã com essa memória, leve para Deus, peça para o Senhor curar a sua memória. Todos nós temos memórias pessoais, mas eu tenho certeza que quando nós temos o privilégio de conviver como igreja, nós temos muitas memórias no povo de Deus, não é verdade? A Eliette postou umas fotos, Luciene está ali rindo para mim, tu tem uma foto também. A Eliette postou umas fotos de 1984, 85. A gente está ali parado no portão da frente. André, Luciene Ornelas, Clésia, Eliette, minha irmã Patrícia, quem mais? O Kleber. E a gente está ali tudo pirralho ali na frente. E como é gostoso lembrar, né, do grupo que era aquela juventude, aquela adolescência. E lembrar do quanto nós crescemos ouvindo a palavra de Deus. Eu fico vendo as crianças sentadas aqui na frente, uma disputa pelo colo do pastor Valdemir, gente. A Valentina, ela tem um privilégio, porque ela é a menorzinha, né? Então ela vem se ajeitando no meio deles e senta no colo do pastor. Na minha época não teve essa moleza não, senão eu ia brigar também, com certeza. Isso está criando memória, com certeza. A Valentina quando cresceu, o Gabriel quando cresceu, o filho do Bennett, que é o outro que ocupa a outra perna, né? A Valentina ocupa uma e ele ocupa a outra.
Essas crianças, quando tiverem grandes, né, e forem os futuros ministros dessa igreja, elas vão ter essas memórias. Eu sentava no colo do pastor. Eu sentava pertinho do pastor. O meu pastor se sentava comigo aqui, ó. Ele descia ao meu tamanho para ficar igual a mim. E se sentava aqui antes de eu ir para o culto infantil. Memórias. Eu acho muito bonito essa iniciativa, né, que já acontece na nossa igreja há alguns anos, de chamar os irmãos que estão aniversariando aqui à frente, aquela música que o irmão Gilson compôs, e a gente canta dominicalmente. Isso está criando o quê em nossas vidas? Memórias. Cada irmão que vem aqui, a gente tem o privilégio de saber, poxa, aquele irmão está aniversariando. Né? A nossa igreja cresceu, às vezes a gente não consegue ver todos, né? A não ser quando a gente vem aqui à frente, ainda dá para ver um pouquinho os irmãos. Mas quando a gente se chega e se senta, a gente não consegue ver todos os irmãos. Então, como é bom ver os irmãos aqui se abraçando, recebendo a bênção através da oração. Memória. Quando as crianças da nossa igreja estiverem adultas e elas cantarem essa canção, se ela ainda for cantada, né? Se não for mais, elas vão se lembrar. Na minha época, quando eu era criança, se cantava aquela canção. O Bennett teve uma iniciativa muito bonita. Eu não sei quantos aqui têm o Facebook, tiveram a oportunidade de ver o que o Bennett fez. Né? Ele postou as fotos dos nossos irmãos da melhor idade. E eu oro a Deus para que eu possa chegar nessa melhor idade, com vigor e bonito como vocês são. Que iniciativa, gente, linda. Eu estava olhando, né, aquela quantidade de fotos e quanta gente ali, meu Deus. Faz parte da minha história nessa igreja. Faz parte da sua história nessa igreja. Faz parte da história do nosso pastor. E eu fiquei olhando alguns rostinhos, eu falei, Senhor, muito obrigada pela vida desses irmãos, né, no qual eu tive o privilégio de crescer aqui como criança nessa igreja, e vendo sempre nesse irmão um bom exemplo de cristão, um exemplo de amor, de perseverança, de cuidado. Como é bom, isso é registro de memória. É um memorial, vai ficar para a gente. Quando chegar a hora de encontrar com o Senhor Jesus, nós vamos ter aqui esse memorial para que ela nos traga esperança. Esperança. Jeremias clamava por isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós teimamos em esquecer aquilo que tem que ser lembrado. E teimamos em lembrar aquilo que tem que ser esquecido. Esqueça, querido. Esqueça aquilo que tem de ser esquecido. Mas traga à sua memória aquilo que tem de ser lembrado. Eu fiquei muito impactada com a oração que o pastor Valdemir fez aqui há 2 domingos atrás. Meu coraçãozinho estava sentado ali naquele cantinho ali atrás. E meu coração deu um nó, apertou, porque eu nunca vi o meu pastor expor o seu coração como ele expôs aquele domingo aqui. E eu fiquei pensando, Senhor, eu não quero nunca ser parte desse grupo que causa dores ao coração do meu pastor. Eu quero sempre fazer parte do grupo que traga a ele alegria, prazer, que traga a ele, Senhor, uma satisfação em ver que o Senhor tem cumprido através da vida dele a obra. E eu quero ser uma ovelha assim. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa manhã quer ser uma ovelha assim também. Eu quero fazer uma pergunta. Que memórias você tem plantado no coração do seu pastor? Que memórias você tem deixado para que o seu pastor, quando olhe para você, possa dizer, ô ovelha boa, ô ovelha amada, ô ovelha que eu gosto de abraçar. Ou você tem sido aquela ovelha que tem causado, né, aquele desafio. Meu Deus, o pastor não pode ter nada, né? Ele não pode ter dor no coração, ele não pode ter encrenca com ninguém, o pastor tem que estar sempre resolvido. Ele é um super pastor, tem que ser, né? Coitado, mas a gente sabe que não é assim, ele é humano como nós. E certamente ele deve olhar para alguns de nós e deve pensar, puxa, aquela ovelha ainda não entendeu. Mas porque ele nos ama, ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. E se você, meu amado irmão e minha amada irmã, se você prestar atenção nos sermões que ele tem trazido para essa igreja, são verdadeiras cartas de amor para que nós começamos a compreender o chamado dessa igreja para amar as nações, para abençoar os missionários, para nos tornarmos missionários, o chamado para amar o perdido,
São recados do fundo do coração de Deus através da vida do nosso pastor. Olha, acerte sua vida, perdoe seu irmão, para de arrumar encrenca. Vocês já prestaram atenção como têm sido os sermões? Comece a prestar atenção. É um recado para mim todo domingo. Eu tenho muitas marcas, sabe, pastor Valdemir, da sua vida na minha vida, na vida da minha família. E eu louvo a Deus porque em cada momento onde nós nos vimos tão aflitos, o Senhor estava lá, dizendo assim, olha, não posso mudar essa situação, mas eu posso passar por essa situação com vocês. E eu tenho certeza que nessa manhã a minha fala e a minha voz é a voz de muitos irmãos aqui, nessa manhã. Eu tenho certeza que a irmã Alda, lá na casa dela, se ela estiver assistindo a gente, essa voz é a voz dela. Nós não podemos mudar a situação, né, pastor? Mas como igreja podemos passar junto com ela por essa situação. Então, queridos, guarda isso no seu coração nessa manhã. Eu também queria compartilhar com vocês a carta de Paulo, a carta que ele escreveu a Filipenses, também no capítulo 3, versículo 13, a parte B do versículo 13 e o versículo 14, quando ele diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Esquecendo-me, prossigo. Vamos guardar aquilo que é bom, aquilo que nos traz esperança, mas vamos resolver aquilo que nos machuca, querido, e esquecer, para que possamos prosseguir. Muitas vezes ficamos parados num lugar, travados em algum projeto, porque nós teimamos em não nos esquecer daquilo que já foi resolvido. Eu tive uma professora que sempre dizia assim, problema resolvido não é mais problema. Guarda isso no seu coração, aquilo que foi resolvido não é mais aquilo. Foi, esquecendo-me que para trás fica, e prossigo para o alvo. Deus tem um prêmio para cada um de nós. É a eternidade, querida, é a salvação com Ele. Ele é o maior pastor de todo o rebanho. E Ele sofreu tanto, e Ele nos amou tanto, que Ele deu a sua vida por nós. E Ele não fez isso em vão. Ele não fez isso em vão. Ele fez isso para que nós possamos amar. Ele nos amou primeiro para que nós possamos amar. E essa é a mensagem que o nosso pastor tem pregado aqui, dominicalmente. Vamos falar do amor de Jesus, mas vamos viver também esse amor de Jesus. Eu imagino quantas memórias um pastor deve ter. Memórias maravilhosas, né? Aquelas que devem dar vontade de puxar no arquivo toda hora. Memórias ruins. Aquelas frustrações porque aquele membro não entendeu. E infelizmente se perdeu. Quantas lamentações um pastor deve ter? Quantas lamentações? Quantos motivos para desanimar, para deixar o chamado? Eu imagino que devem ser inúmeras as vezes que deve se passar pela cabeça de um pastor. Será que eu fiz a escolha certa? Meu Deus, será que realmente eu preciso passar pela vida vivendo como um pastor? Mas as ovelhas são teimosas, não entendem. Eu imagino quantas memórias devem se passar na mente de um pastor, né? Mas o meu desejo como ovelha, e tenho certeza que o seu também, é que o nosso pastor seja curado naquelas memórias, né? Que lhe tragam ainda alguma tristeza. E que ele tenha regozijo nas memórias que ainda temos para plantar em seu coração. E que Deus, nessa manhã, possa trazer sobre o seu coração, pastor Valdemir, memórias que lhe tragam esperança. Esperança. E eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Mauro, que tem marcado o ministério da família dessa igreja, com seu jeito de paizão, o seu jeito tranquilo, amável, sempre preocupado. E ele já tem atacado a família lá no seu início, né? Atacado no bom sentido, de proteger. Quando ele prepara os noivos, se dedica cada domingo lá naquele estudo com os noivos. Nós agradecemos a Deus, pastor Mauro, pela sua vida. Sabemos que, com certeza, os casais têm marcado também em sua memória. Algumas não tão boas, mas tenho certeza que o Senhor tem hoje motivos para trazer à memória coisas que lhe dão esperança. Nós agradecemos a Deus pela vida
do pastor Luiz Carlos, que tem ensinado essa igreja a orar. Todas as vezes que eu oro na minha casa, é impossível não ter o registro do pastor Luiz Carlos, tão carinhoso, tão doce. Vem aqui à frente e ora com tanta profundidade sobre os pedidos que são colocados aqui. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Erli, que não está aqui conosco, mas que marcou também a minha vida, o tempo que eu fui aluna dele, né? O jeito todo especial que ele tem de transmitir os ensinos da palavra de Deus. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Elimário, que faz parte da minha história também aqui. Eu me lembro do Elimário quando ele ainda namorava a doutora Lília. Me lembro do casamento deles aqui. E ele tem marcado esse ministério servindo como sou, com uma dedicação de um pastor. Tem amado esse ministério especial que Deus colocou em suas mãos. Nós agradecemos nessa manhã também pela vida do pastor Elimário. Louvamos a Deus pela vida do pastor Vondrasik. Cadê o pastor Vondrasik? Está aqui no cantinho. O pastor Vondrasik, ele parece um adolescente grandão, não é? Ele é todo jovial, né? Ele é diferente, ele é autêntico, ele chega aqui na frente, ele tem um jeito todo especial de falar de missões. E nós louvamos a Deus pela sua vida, pastor Vondrasik. Pela maneira como o Senhor tem contagiado o nosso coração também. Em amar missões. Cada projeto que a gente levanta, o Senhor apoia, está sempre junto. Manda os e-mails com aquele ponto de exclamação vermelho para a gente ver que é muito importante. E ele é muito dedicado, né, em fazer tudo sempre certinho. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Louvamos a Deus pela vida do Tiago. Ô, Tiago, que saudade de você, Tiago. Como você marcou a juventude dessa igreja. Hoje nós temos tido o privilégio de colher frutos do seu amor, da sua dedicação. Você não está aqui, nem sei se você está podendo assistir a gente. A Nete está chorando lá na galeria já. Ó. Que saudade do Tiago e da Aline. Pastorear o coração dessa juventude com tanta responsabilidade. Que Deus possa abençoar a vida do Tiago. Louvamos a Deus pela vida do pastor Larrúbia. Pastor Larrúbia está aí também? Lá atrás. Pastor Larrúbia, com seu jeito todo especial, tem cuidado da melhor idade. Que pastor espirituoso, gente. Quando ouvi o pastor Larrúbia pregar aqui, eu ri muito. Do jeito dele, né? Engraçado também, divertido de falar da palavra de Deus. Enche o nosso coração de tanta alegria. E essa melhor idade tem ficado cada vez melhor, viu, pastor Larrúbia? Sua alegria tem contagiado esse povo. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Severino, que também faz parte da minha história. Severino faz parte da minha história desde a minha infância, lá na primeira infância, né? O pastor Severino e a Miriam eram amigos dos meus pais. E nós, eles frequentavam bastante a nossa casa. E eu me lembro de Keila, de Vanelli, sempre brincando com a gente. E a gente não pode deixar de falar da dedicação com que o pastor Severino tem tratado o discipulado em nossa igreja. Tem tido prontidão para se lançar em missões. E para mim, é um privilégio poder olhar para ele e para a Miriam nessa manhã, né, e ver que eles têm ainda força, aquela força que a Bíblia diz que há no jovem, na juventude. Eu vejo essa força neles. E eles têm se lançado com tanta coragem em busca do amor pelas almas. Nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Gilberto, que tem cuidado de vidas em outras nações e marca a nossa igreja toda vez que está conosco, com seu jeito tão carinhoso e seu amor pelo perdido. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Cleiton. O pastor Cleiton está aqui? Nós louvamos a Deus também, pastor Cleiton, pela sua vida, porque sabemos que o Senhor tem se chegado a essa igreja e, com certeza, vai ser útil no reino de Deus aqui também. E nós já agradecemos a Deus pela sua vida. E nós agradecemos a Deus, pastor Valdemir, pela sua vida. O senhor sabe o que significa o seu nome? Pois é, o senhor fala do nome de tantas crianças que vêm aqui na frente, né? O senhor não sabe não o que significa seu nome? O seu nome significa governante. Olha, que legal. E nós vamos ler uma passagem na Bíblia. O Alcir já leu essa passagem aqui. Nós vamos ler juntos essa passagem. A Patrícia vai projetar ali no Data Show. Enquanto ela vai projetando, eu quero ler uma poesia. Essa poesia foi enviada por uma ovelhinha sua.
Foi a minha mãe. Domingo passado, quando a gente comentou do Dia do Pastor, ela cantou essa canção, mas como eu não sei cantar, eu vou ler em forma de poesia, que diz assim: ó meu pastor, hoje é seu dia. Aqui estou para lhe agradecer com muito prazer e grande alegria, pois me ensinou a Deus obedecer. Ó meu pastor, tão bom e amoroso, que me ensinaste a orar e também vigiar. É zeloso com seu rebanho, sempre conduz onde Cristo está. Ó meu pastor, que Deus te guarde na gloriosa missão que lhe entregou e te cubra de santidade, o mesmo Deus que até aqui te guardou. Um feliz dia do pastor. E eu quero convidar a igreja a ler. Dá para vocês lerem direitinho aí? Nós vamos ler esse versículo da palavra de Deus, que está também em Jeremias, capítulo 3, e diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão. Ciência e inteligência. A letra ali está muito pequena, mesmo com óculos, não estou conseguindo enxergar direito. Nós vamos ler de novo, substituindo a palavra pastor. Em algumas traduções, vem a palavra governador ou governante. Nós vamos substituir pelo nome do nosso pastor Valdemir. Vamos fazer isso juntos? E vos darei, Valdemir, segundo o meu coração, que vos apacentará com ciência e inteligência. E o Senhor tem feito isso, pastor. Deus tem te dado mais do que inteligência e ciência. Deus tem te dado amor, porque eu sei que só o amor pode superar todas as barreiras que se levantam no ministério de um pastor. Nós te amamos e nós vamos dizer isso junto nessa manhã. Vamos dizer? Nós te amamos, pastor Valdemir. Que Deus te guarde, que Deus traga à sua memória nesse dia coisas que lhe dão esperança. E aquelas outras que já foram resolvidas, que fiquem para trás e que o Senhor prossiga para o alvo. Ainda há muito por fazer e nós queremos estar junto com o Senhor, marcando sua vida com essas memórias abençoadas. Deus te abençoe. Parabéns pelo seu dia. Deus abençoe a você, igreja. Vamos orar pela vida do nosso pastor? Vamos orar? E aonde você está, eu quero convidar você a orar comigo nessa manhã. Senhor, nós te rendemos graças, porque o Senhor é o pastor dos pastores. E o Senhor tem sido aquele pastor que tem sustentado o coração do nosso pastor em ti. Obrigada pela vida dos pastores dessa igreja, que tem cuidado, Senhor, dos ministérios que o Senhor confiou a cada um deles. Mas te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Valdemir. Muito obrigada, Senhor, pela vida abundante que o Senhor tem lhe dado. Muito obrigada, Senhor, pela sua família, que muito nos abençoa. Muito obrigada, Senhor, pela sua vida, que tem nos feito crescer, que tem nos feito conhecer o Senhor e o seu amor. Senhor, nesse dia onde podemos lembrar do dia do pastor, pedimos que o Senhor o presenteie, Deus, com graça, com bondade, com um carinho todo especial sobre o seu coração, e que ele possa se sentir amado, Deus, pela sua igreja, que ele possa se sentir guardado pelo Senhor, e que ele tenha novas forças, Senhor, para vencer os desafios que ele ainda tem, com os quais ele ainda tem se deparado. Guarda o seu coração em ti, Senhor. Traga a sua memória coisas que lhe dão esperança. E o ajude, Senhor, a prosseguir para o alvo, olhando para o Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor nos deu esse pastor como alguém que tem cuidado de nós, com ciência, com amor, com inteligência e com a integridade, Deus, de um verdadeiro seguidor do Evangelho de Jesus. Como igreja do Senhor, nós o abençoamos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.